são carnais, mas poderosos em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, Paulo contrapõe aqui de uma forma muito nítida duas posições possíveis: raciocínios falaciosos e pensamentos que estão obedientes a Cristo, ou pensamentos obedientes a Cristo. É como se Paulo fizesse uma divisão muito nítida no mundo, né? Ele diz: olha, existem aqueles raciocínios falaciosos que se levantam contra Deus, portanto, e existem os pensamentos que são obedientes a Cristo. E ao longo de toda a Escritura, mas nos escritos de Paulo principalmente, Paulo faz o chamado a isso: olha, o nosso entendimento, e as palavras são várias, o nosso entendimento, conhecimento, nossa mente precisa ser uma mente cativa a Cristo, ou a nossa mente precisa ser uma mente ocupada, transformada por Cristo, né? Paulo vai dizer: vocês precisam ter a mente de Cristo. Aí vocês estão dizendo assim: tá, Paulo está usando aqui mente como sinônimo de intelecto necessariamente? Não são sinônimos exatamente. Mas quando ele fala de mente, consequentemente ele está falando de intelecto. Então, quando você usa o seu intelecto, você precisa usar o seu intelecto não segundo raciocínios falaciosos, não segundo raciocínios que se levantam contra Deus, mas você precisa usar o seu intelecto de uma forma que seu intelecto esteja obediente a Cristo. E a pergunta é: como é que eu faço isso, né? Como eu faço para o meu intelecto ser obediente a Cristo? Como é que eu faço para ter uma mente, portanto, cativa a Cristo? A segunda frase é de um filósofo cristão muito conhecido nos Estados Unidos, na Europa, chamado Nicholas Wolterstorff. Nicholas Wolterstorff, ele vai dizer assim: a igreja precisa de eruditos para ajudá-la na tarefa de enxergar precisamente como a visão bíblica se aplica às realidades sociais vigentes, como também para ajudá-la a interpretar a nossa realidade social. Nicholas Wolterstorff vai dizer então: a igreja, ela precisa de intelectuais, a igreja precisa disso. Por quê? Porque ela não consegue realizar a sua tarefa? Não, porque assim ela realiza melhor a sua tarefa. Quando você tem intelectuais a serviço de uma visão bíblica, você tem intelectuais que conseguem, a gente lê isso nas Escrituras, discernir os tempos. Você tem intelectuais que conseguem compreender a realidade social à sua volta e conseguem dizer como é que a visão bíblica se aplica a essa realidade à nossa volta. A gente tem chamado isso, nos últimos anos, de cosmovisão cristã, né? Às vezes é um conceito meio confuso, ou que caiu aí numa confusão conceitual, mas o ponto aqui a gente está falando de eu preciso entender como é que ver o mundo de um modo bíblico se aplica a esse mundo. E Wolterstorff está dizendo assim: o melhor candidato, talvez, a realizar isso é o intelectual cristão. Porque Deus deu a ele capacidade e Deus o chamou a isso. Então são as duas coisas. Já antecipando uma coisa que eu vou falar mais à frente, né? O James Siri, que é um dos autores que eu usei para preparar a nossa palestra, ele diz assim: o intelectual, o normal intelectual não cristão, ele não é um intelectual por escolha. Toda pessoa no mundo ou que está fora da igreja consegue ser um intelectual? Não, ele vai dizer não, porque você precisa de duas coisas para ser intelectual. Você precisa de natureza e de um bom ambiente. Como assim natureza? Para você ser intelectual, você precisa ser inteligente. E aí, se você nasceu com QI baixo, paciência, você não vai ser intelectual segundo o padrão do mundo. Que paciência, você não tem natureza para isso. Você precisa ter, por exemplo, vai dizer o Siri, para ser um intelectual, você precisa ter uma boa habilidade de comunicação. Um intelectual ele precisa ser capaz de, compreender as coisas que as pessoas não compreendem e comunicar essas coisas para as outras pessoas, para que ele seja reconhecido como intelectual. E ele vai dizer, você precisa de ambiente. Então, não adianta eu ser inteligente e nascer num local onde ela não tem acesso à educação, onde ela não tem acesso às informações básicas,
e ela precisa ter acesso aos meios de publicações, meios de participação da comunidade acadêmica. Então, o intelectual, e aqui eu não estou falando de intelectual cristão, o intelectual, ele não surge por vontade própria, ele precisa de um conjunto de fatores para esse intelectual. Mas vai dizer o Siri, o intelectual cristão não é assim. O intelectual cristão, ele é um chamado de Deus, ele é fruto de um chamado de Deus e não de um esforço próprio. Então, o intelectual cristão é aquele que está a serviço de um certo chamado, que nós vamos ver mais à frente o que é que significa. Não falei antes, né, mas vocês podem guardar as perguntas para o final. A gente vai dividir amanhã em duas partes, tá? A exposição, a gente vai ter um momento aí de trabalho em grupo, ok? Bem, bora compreender primeiro, antes de a gente avançar sobre isso, como é que a fé cristã, ela anda de mãos dadas com a educação. Ou, em outros termos, em termos mais práticos, por que a educação é uma preocupação cristã? E, consequentemente, por que a educação não é uma preocupação de outras religiões? E aqui eu quero que vocês façam uma análise histórica. Se vocês forem analisar historicamente, de uma forma precisa, a educação ela foi fomentada em locais de cultura ou de evangelização cristã. E outros locais de influência de outras religiões, você não tem uma preocupação educacional. Você não tem. Ou ela é extremamente restrita. Por que o cristianismo ele se preocupa tanto com a educação? Ficou pequeno, mas eu vou ler para vocês. Aqui existe um contraponto importante entre o cristianismo e o paganismo. Quando a gente fala de cristianismo, o cristianismo é uma religião doutrinária. O que é que significa isso? Significa que, e aqui em todas as vertentes, tá? Em todas as tradições cristãs, protestante, católica, católica romana, católica ortodoxa, todas as vertentes cristãs são vertentes doutrinárias. O que é que significa isso? Significa que o cristão ele é chamado a aprender certas verdades. Então, quando você evangeliza alguém, você convida ela a mudar de vida, ter uma transformação pessoal, mas essa transformação envolve ela aprender certas verdades, ok? Toda igreja minimamente ortodoxa nesse sentido, ela vai trabalhar o ensino de certas doutrinas básicas para novos convertidos. O quão profundo isso vai ser não me interessa aqui, mas a questão toda igreja cristã minimamente ortodoxa, tá? Ou seja, minimamente fiel à fé cristã, vai chamar o novo convertido e vai dizer, olha, você precisa aprender certas verdades sobre a fé, ok? A gente chama isso de religião doutrinária. Aí você diz assim, toda religião é assim? Não. A maior parte das religiões pagãs, ou quase todas elas, são religiões ritualistas. Você não precisa aprender nada, você precisa participar do ritual, seja ele qual for. Então, as grandes religiões, por exemplo, orientais, são assim. Você não precisa aprender certas verdades, não é necessário isso. Alguns podem até aprender, mas não é necessário a fé. A fé pagã é uma fé que diz, olha, você tem que participar do ritual, você tem que participar da cerimônia. Então, a gente vai dizer, o paganismo ele é ritualístico, você tem que participar, isso é suficiente para você. Se você reproduzir os ritos, você está bem, ok? Então, olha só, isso aqui é um ponto importante. Então, o cristianismo ele exige dos membros um nível de conhecimento mínimo, ok? Claro que isso vai diferenciar entre as tradições cristãs, mas todo o cristianismo exige isso. Então, desde a igreja primitiva, a gente tem, por exemplo, os apologetas. Então, entre os pais da igreja, antes do cristianismo ser uma religião sequer reconhecida, enquanto o cristianismo ainda era uma religião ilícita, você tem teólogos cristãos debatendo com os pagãos. Por quê? Porque eu estou afirmando aqui
conceitos doutrinários básicos, porque essa é a natureza da fé cristã, ok? Bem, então, consequentemente, né, a fé cristã é uma fé em que a verdade ela ocupa um papel central, tá? Não uma verdade, não algumas verdades, mas existe a noção, né? O cristianismo é uma religião que gira em torno da noção de verdade. Então, texto clássico de João, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade aqui em seu auge em Cristo. Então, eu, como cristão, preciso me devotar à verdade, a buscar a verdade. Ok? Eu estou dizendo, então, que isso obriga todo cristão necessariamente a ser um intelectual? Não necessariamente, mas estou dizendo que todo cristão, ele está preocupado com isso. Está preocupado em conhecer doutrinas básicas, ok? Todo cristão está preocupado em conhecer doutrinas básicas e conhecer a verdade, ok? Então, a gente vê isso materializado como? Dentro da teologia, com a construção teológica desde a igreja primitiva. Então, dentro da teologia, essa busca pela verdade, essa busca pela sã doutrina é visualizada pela discussão teológica e pela formação teológica da fé cristã. Mas isso se vê também na preocupação com a verdade em geral e com o conhecimento em geral. Então, por exemplo, onde é que surgem as universidades? No mundo cristão. As universidades são uma criação exclusiva do mundo cristão. Mas existem hoje grandes universidades no mundo não cristão. Sim, após o contato com o mundo cristão. Porque a universidade é uma fundação tipicamente cristã. A universidade é uma instituição tipicamente cristã. As grandes universidades históricas que nós temos hoje são instituições cristãs. Fora do Brasil e dentro do Brasil. No Brasil surgiu um problema na formação das universidades, ok? Mas, então, excluindo as universidades públicas, as universidades particulares que cumprem o seu papel no Brasil são instituições cristãs, ok? A gente tem uma exceção a essa, que é a FGV, mas, tirando ela, as grandes universidades particulares de ponta no Brasil são todas cristãs. Mas aí as PUCs são deturpadas, ok, você pode alegar isso, mas elas foram fundadas e são mantidas por instituições cristãs. Você não tem instituições particulares não cristãs relevantes no Brasil, você não tem. Por quê? Porque nós, cristãos, temos o compromisso com a educação. Nós temos esse compromisso. Isso, de novo, é confirmado historicamente. Isso é confirmado historicamente. Isso acompanha essa necessidade educacional, por exemplo, ela acompanha a tarefa da evangelização. Então, como se dá, voltando ao ponto que eu disse, né? Como é que se dá a evangelização cristã? Você chama alguém a uma conversão pessoal e isso é acompanhado necessariamente do ensino de doutrinas básicas. Tá bom? Isso é acompanhado. Então, a gente vê isso nas escrituras, a gente vê isso na prática da igreja. Okay? É só você analisar a realidade à sua volta. Então, se alguém já te disse como evangelizar alguém, a pessoa já te diz, você tem que fazer um chamado à conversão pessoal, mas você tem que ensinar doutrinas básicas, quem é Jesus, quem é Deus, o que é arrependimento, só para citar alguns pontos bem básicos. Bem, e quando a gente se volta à nossa tradição, a tradição protestante, a gente tem um fator que reforça ou que dá força a essa necessidade ou a essa relação entre fé cristã e educação, que é a noção de só escritura, tá? Por que isso é muito importante para a educação? Porque esse processo doutrinário, ele não é mais um processo doutrinário de simples memorização e repetição. Então, a teologia protestante é uma teologia que te ensina, olha, você precisa ter acesso à Escritura para que você confronte pela Escritura o que está sendo ensinado. Então, o que hoje se chama de raciocínio crítico, né, é uma coisa que
a teologia protestante faz há séculos. Diz, olha, você tem que ter acesso à Escritura para que você verifique na Escritura se o que está sendo repassado é verdade ou não. Isso gera um efeito muito claro em locais de evangelização protestante, que é a necessidade de educação básica. Eu falei que as universidades são uma instituição tipicamente cristã, é verdade, cristã ainda católica romana, mas a educação básica é uma instituição tipicamente protestante. Por quê? Porque eu preciso que a pessoa saiba ler, pelo menos. Então, é um fenômeno que pra gente, eu disse isso no início, né? Pra gente é muito alheio, porque a maior parte de vocês estão em um ambiente onde isso não é exatamente uma necessidade. Não, todos vocês, eu não conheço todos, né? Mas os que eu conheço aqui, todos tiveram acesso à educação básica regular. Vocês estudaram no colégio, vocês tiveram pais alfabetizados. Só que a gente está falando aqui que a evangelização cristã em locais extremamente carentes, onde você tem adultos analfabetos, essa evangelização envolve alfabetizá-los, por exemplo. Por quê? Porque eles precisam ter acesso à Escritura. Eles precisam ler e entender. É por isso, por exemplo, que quando nós vamos evangelizar uma comunidade indígena, o que é que a gente faz? A gente aprende o idioma e a gente traduz a Bíblia, porque eles precisam ter acesso a isso para compreender essas doutrinas básicas. Isso é confirmado sociologicamente, tá? Eu vou daqui a pouco fazer uma citação, né? Isso é confirmado sociologicamente. Então, a educação no mundo protestante, por exemplo, ela é diferente da educação católica. A educação católica ela não é uma educação democrática. Quando eu digo democrática, não é uma educação para todos. Ok? Então, isso também é fato comum, tá? A tarefa, por exemplo, dos jesuítas de educar não é educar todos, mas é educar alguns grupos. A educação protestante é uma educação que a gente pode chamar de democrática. Então, o modelo de Genebra, por exemplo, a educação é para todos. Todos têm que ser educados. Todos têm que ter acesso a essa educação. E a gente vê isso, de novo, em países de colonização tipicamente protestante. A educação básica é forte e ela é uma educação necessariamente para todos, porque todos precisam ter acesso à educação. Então, por exemplo, historicamente, a escola dominical, ela não é uma escola bíblica dominical, ela é uma escola dominical por quê? Porque a igreja reúne aqueles que precisam de educação e ela vai dar educação a eles no domingo, que é o dia que eles não trabalham. De novo, essa é uma mudança extremamente significativa entre a fé cristã em geral e a fé cristã protestante. Julian Speyer é um antropólogo que não é cristão, ele é um antropólogo progressista, e ele foi fazer um trabalho em uma pequena comunidade, uma pequena cidade periférica, uma cidade com baixíssimo IDH, então com baixíssimo acesso à educação. E ele percebeu que o Estado não dava conta de dar acesso a questões básicas à população, mas aí eu trago o ponto da educação. Ele vai refletir como é que a educação funciona, de novo, não na nossa realidade, mas em uma realidade extremamente carente. E aí o Juliano diz o seguinte, antes ainda da internet, havia uma situação em Balduino, que é a cidade que ele analisou, mas ele não diz o nome verdadeiro, né? Ele dá esse nome, que motivava a pessoa a aprender a ler e a escrever, passar a frequentar cultos evangélicos. Então ele diz assim, o processo educacional básico nessa comunidade carente era associada à fé evangélica. Então, a diferença educacional era aqueles que frequentam o culto evangélico e os que não frequentam. Por quê? Aí vai dizer, a igreja evangélica representa uma espécie de estado de bem-estar social alternativo, que ajuda quem atravessa momentos difíceis. Mas, assim como acontece no Facebook, e aí está comparando aqui o papel da internet na educação com o papel das igrejas evangélicas, é também constrangedor para quem começa a frequentar essas igrejas e perceber que todos ali acompanham o que o pastor está dizendo pelas páginas da Bíblia. Menos esses novatos. Está na raiz da chamada Revolução Protestante a ideia de que o indivíduo deve ser capaz de ter um vínculo direto com o divino. E isso depende de ele ou ela ser alfabetizado para ler a Bíblia.
Por isso, não é raro que em lugares como Balduino, igrejas evangélicas ofereçam cursos de alfabetização de adultos. E a maioria dos universitários da região vem de famílias evangélicas. Ok? Então, qual é o ponto dele aqui? A fé evangélica, ela acompanha de forma, de novo, ele não está fazendo uma análise aqui cristã, ele não é cristão, ele está fazendo uma análise aqui socioantropológica. Ele diz assim, olha, do ponto de vista social e antropológico, comunidades evangélicas têm um melhor nível educacional, têm um maior acesso ao ensino superior. Uma das raízes disso é porque a fé cristã ela é uma fé voltada à formação intelectual. Ok? De novo, de forma a contrastar outras religiões. Continuando. Bem, feita essa análise histórica, que obviamente não comprova nada, né, mas só aponta a relação, bora entender quais são os fundamentos bíblicos para essa ideia de uso do meu intelecto, né? A primeira raiz para essa relação entre intelecto e fé cristã é o que está lá em Gênesis, no relato criacional. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha só, de fato, a gente tem que entender aqui duas coisas que são diferentes, mas não são contraditórias. O ser humano ele tem uma semelhança com as demais criaturas, com os demais animais? Tem. Francis Schaeffer vai dizer assim, existe um muro entre Deus e o restante da criação. O Criador, ele não é igual à criação. Nós não somos panteístas. Nós não achamos que a árvore é Deus. Vou abraçar a árvore. Não, nós não achamos isso. Nós sabemos que o Criador está além da criação. E nós somos criatura. Nós somos criatura como um cachorro é criatura. Então, nós somos criatura. Existe uma continuidade entre criaturas. Só que nós também não somos igual ao cachorro. Então, nós somos criatura como cachorro, mas aí vem um ponto. Nós não somos só isso. Nós não somos só isso. Nós, diferente de todas as outras criaturas, compartilhamos algo com o Criador. E isso nos separa de toda a criação. Então, olha só. Quando eu analiso puramente do ponto de vista Criador-criatura, o Criador, Deus, é totalmente distinto da sua criação. E nós somos parte da criação, como todo o restante. Mas, ao mesmo tempo, nós temos características que só nós temos. E isso nos separa de toda a criação. Aí, eu tive um amigo na graduação que era ateu. E aí ele estudava pra caramba macaco. Mas eu conheci no direito, mas ele era fã de macaco sério, assim, no nível extraordinário, assim, ou seja, fora do ordinário. E aí ele trazia uns dados, assim, muito aleatórios sobre a complexidade cognitiva dos chimpanzés, tá? Os chimpanzés têm uma grande capacidade cognitiva. De fato, eles aprendem algumas coisas, assim, que são bem bizarras, tá? Ok, isso nos aproxima dos chimpanzés? Bem, do ponto de vista como criatura, sim, todos nós somos criatura, mas enquanto imagem e semelhança de Deus, não. Há uma separação intransponível entre você e o chimpanzé, tá? Não há, aqui vem um ponto, não há contato, ok? Não é assim, não. Mas são alguns genes que diferem o Mateus de uma melancia. Tá, do ponto de vista genético é até verdade, né? Existem poucos genes que diferenciam, mas o ponto o Mateus ele não é a mesma coisa que uma melancia. Ou, não.
Existe algum grau, que é apenas uma questão de grau que separa um chimpanzé muito evoluído do ser humano. Não, existe uma característica distintiva que separa, que faz uma cisão permanente, intransponível entre o ser humano e o restante da criatura, que é a ideia de imagem e semelhança. Tá, bora entender um pouco o que significa isso, né? Imagem e semelhança significa que Deus revela a sua glória na criação por meio do ser humano. Ao criar o homem, olha só, esse é um ponto que eu sempre digo, né? Deus ele é glorioso, ele não precisa tornar-se glorioso. Então, quando a gente fala de glorificar Deus, não é tornar Deus mais glorioso do que ele é. Não, Deus é totalmente glorioso. Então, quando a gente fala glorificar a Deus, a gente está falando o quê? Revelar a glória de Deus por meio de nós. E Deus nos fez assim. Deus revela a sua glória na criação por meio do ser humano. Originalmente é esse o ato. Então, imagem e semelhança vai dizer, é o ato de revelar essa glória de Deus. Diz assim, faz uma comparação, o Winter Wright diz assim, olha, quando o imperador romano chega ao trono, ele é imperador sobre um império gigantesco, e ele, na sua vida, ele nunca vai conseguir visitar o império inteiro. Nunca. Então, como é que os súditos sabem quem é o imperador? O imperador chega ao trono e ele manda fazer bustos. Todo mundo já viu uma foto de algum busto de imperador, né? Ele fazia vários bustos e mandava esses bustos por todo o império. Por quê? Porque onde você visse o busto do imperador, você sabia, ele é imperador. Ele é o imperador. Então eu devo a ele respeito, ou devoção, né? No caso dos pagãos. Deus faz algo semelhante com o ser humano. Deus coloca o ser humano como a imagem dele na criação. Então, o papel do ser humano era revelar dentro da criação a glória de Deus. O que obviamente foi afetado pela queda, mas é isso que o ser humano é. Então, o ser humano ele precisa glorificar a Deus porque essa é a natureza dele. Foi para isso que o ser humano foi feito. Os animais, eles de alguma forma revelam a glória de Deus? Sim, a criação como um todo revela. Só que nós, de novo, nós revelamos de um modo diferente. E de um modo muito diferente. Karl Barth diz, e aí como isso, né? Por meio do nosso intelecto. O nosso intelecto é um dos aspectos que revela a imagem de Deus no homem. Por isso, Deus se relaciona com o homem de um modo racional. E a gente vai avançar isso um pouquinho mais para frente. Deus se relaciona com o homem de um modo racional. Essa é a imagem que está presente no homem, que não está presente na criação. Karl Barth diz assim, quando o ser humano ele não reflete essa sua imagem distintiva, quando o ser humano ele não reflete e não age segundo a sua natureza distinta, ele se torna menos que os animais. Ele não se torna igual aos animais, ele se torna menos que os animais. Porque essa natureza distintiva é ela que revela a glória de Deus. Então, assim, se eu abdico dessa minha natureza, eu me torno não igual a eles, mas eu me torno menos que eles. Por quê? Porque os animais eles refletem a glória de Deus, ou eles manifestam aquilo como Deus os fez, por instinto. Ele não consegue refletir e conscientemente manifestar a glória de Deus. Ele sempre age por instinto, mas o ser humano não. Nós não refletimos a glória de Deus por instinto. Nós refletimos ou a rejeitamos conscientemente. Ou nós aderimos ou nós percebemos e conscientemente manifestamos a glória de Deus, ou nós rejeitamos conscientemente também. Bem, o ser humano foi feito assim, mas ele não permaneceu assim. E a isso você provavelmente pode objetar, né? Não, e a queda? Bem, a queda, ela obviamente afeta o ser humano e afeta a criação como um todo, e afeta de forma drástica.
ok? Então, a queda afeta, consequentemente, o nosso intelecto. Ela põe limites à razão, limites muito claros à razão. Por isso, nós não podemos confiar em uma razão que não crê. Para que a razão funcione bem, ela necessariamente precisa caminhar junto com a fé verdadeira. Tá? A razão, para que ela funcione bem, para que ela seja ajustada, essa razão precisa ser uma razão redimida. Ok? Ou seja, uma razão transformada. Que foi o que eu disse lá no início, né? A mente de Cristo. O meu intelecto precisa ser transformado para que ele funcione corretamente. Se ele não for transformado, ele não vai funcionar corretamente. Então, o que a gente chama teologicamente de depravação total, que é a afetação do pecado sobre toda a realidade, sobre o ser humano como um todo, sobre a criação como um todo, consequentemente afeta o intelecto. Consequentemente, necessariamente. É o que o apóstolo Paulo chama lá em Romanos, capítulo 1, verso 21, de o obscurecimento da mente. Então, Deus revela-se, mas a mente do ser humano ela está obscurecida. A gente pode ler esse texto, que é um texto bem conhecido, mas vale a pena a gente analisar. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, a partir do versículo 18, está falando sobre como Deus se manifesta, como os atributos de Deus são patentes, são visíveis. Só que ele diz assim no verso 21, porque mesmo tendo conhecido a Deus, ou seja, toda a humanidade, mesmo a humanidade tendo, aí a palavra é conhecimento, olha só, tendo algum tipo de conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações. Essa é uma outra palavra que a gente vai ver de forma intercambiável. Especulações, entendimento, conhecimento, ok? Eles tornaram-se fúteis no seu, a gente pode dizer assim, no seu conhecimento, no seu intelecto, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha só o que a gente tem aqui então. A depravação total faz com que esse nosso intelecto ele se torne obscurecido, e agora a gente vai usar o nosso intelecto, o ser humano caído vai usar o seu intelecto contra a glória de Deus e em revolta a Deus. Então, o intelecto que antes era um meio pelo qual o ser humano se tornava distintivo e tinha então contato com Deus, agora esse intelecto corrompido será usado contra a glória de Deus. Daniel, o Jander está lá na igreja, tu pode ver com ele, por favor? Ok, até aqui? Não, pergunta, calma, guarda a pergunta no coração aí, só para a gente não perder o fluxo, tá? Obscurecimento. Bem, então, o nosso pensamento caído, o pensamento humano caído, ele é um pensamento anticristão. Ele não é nem um pensamento neutro, mas ele é um pensamento anticristão. É isso que nós chamamos de ideologias. As ideologias são corrupções fruto de uma mente caída. Fruto de uma mente caída. Então, e aqui de novo, eu não estou dizendo, a gente vai ver mais para frente, que nenhum intelectual não cristão produz verdade. Mas a tendência é isso. Mas por que então, se esse intelecto é um intelecto em revolta, por que então eu posso ler um autor não cristão? Por que então eu posso estudar com professores não cristãos? Porque Deus, na sua misericórdia, Ele concede o que a gente chama de graça comum. O que é isso? Deus, na sua misericórdia, Ele concede graça sobre todos. Não sobre os cristãos, não, sobre todos. A gente tem duas graças, graça comum e graça salvífica. Né? Graça salvífica é aquilo que Deus derrama sobre aqueles que vão ser salvos, mas a graça comum é aquilo que conserva a humanidade.
Então Deus derrama a sua graça sobre todos, é o que está lá em Tiago, não há bem nenhum que não venha de Deus. Então Deus derrama a sua graça sobre a humanidade e Ele então preserva algo de bom, como por exemplo a verdade. Então, embora o homem caído, na sua condição caída, se volte contra Deus, Deus ainda possibilita que ele tenha vislumbres da verdade. Por quê? Porque nós estamos em um mundo regido pela lei de Deus. Então, quando um astrônomo vai estudar astronomia, ele não tem como fugir da realidade na qual ele está inserido. Ele não tem como fugir. Por quê? Porque está em uma realidade governada pela lei de Deus. Então, por mais que o coração dele esteja em revolta, ele precisa reconhecer a verdade. Estão acompanhando? Sim? Tá, vou fazer uma pausa, já falei muita coisa. Perguntas, para a gente poder avançar. Porque eu sei que, pela cara, assim, tem alguma pergunta. Não? Quando foi agora abordado a parte da declaração do Papa, esse lado do texto Romanos 1:21, diz: quando, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. Como, de certa forma, transpor algo que não é... Se tem uma abordagem diante disso, algo que não é tipicamente que se enfrenta com pessoas de fora da igreja, mas muitas vezes de dentro de igrejas, talvez de outras denominações, que acabam monstrificando o conhecimento. Como Sim, eu entendi. A gente vai chegar lá na frente para falar sobre isso, que é o que a gente chama de anti-intelectualismo. Existe uma das posturas que não é cristã, é uma postura pseudo-cristã. Na verdade, o John Stott disse que o anti-intelectualismo ele não é nem só não cristão, ele é mundano. Porque o anti-intelectualismo ele nega a bondade que Deus deu ao homem. Mas a gente vai chegar a esse ponto, tá? Então bora avançar. Bem, então bora entender aqui sobre o conhecimento de Deus e o intelecto. Obrigado, Daniel. Vai dizer John Stott disse isso aqui. Toda revelação de Deus é uma revelação racional. Toda revelação de Deus é uma revelação racional. O que é que significa isso? Que toda revelação de Deus é uma revelação compreensível ao ser humano. Tá? Deus se faz compreender de forma racional por nós, porque Ele nos deu essa característica. Então, a gente divide a revelação, em dois tipos de revelação. Revelação geral e revelação especial. Revelação geral, revelação dada na natureza, Salmo 19, versículo 1. O firmamento anuncia as obras de... O firmamento anuncia a glória de Deus. O que é que significa isso? Dizer que a revelação é uma revelação racional. Significa que nós conseguimos compreendê-la. Aí você disse, mas você acabou de dizer que nosso intelecto é um intelecto caído. Mas eu acabei de dizer também que a graça comum sustenta algo de verdade. Então, bora lá. Deus, o que é revelação? É Deus se fazer conhecido. Deus se fazer conhecido. E Deus fazer conhecida a sua verdade, tá? O que é a revelação de Deus? O que é a revelação? Revelação é Deus comunicar certas verdades sobre Ele a nós. Verdades essas que não seriam conhecidas se Ele não revelasse. Ok? Bora entender aqui o fluxo, Então, nós não conheceríamos a verdade sobre Deus se Ele não revelasse. Ele, então, vai e revela verdades sobre si. Ele revela a verdade sobre si. E essa verdade, ela é compreendida racionalmente, ou seja, eu consigo fazer sentido. Essa semana eu estava vendo os comentários, por exemplo, sobre a doutrina da Trindade. Então, Pedro Pamplona veio aqui ano passado e tal. Ele estava comentando essa semana assim, as pessoas dizem que a doutrina da Trindade não tem que ser compreendida, ela tem que ser crida e ponto. Aí ele disse, não, a doutrina da Trindade ela tem que ser compreendida também. Ela é algo muito difícil para nós, na nossa limitação? Sim, ela é algo muito difícil para nós. Só que isso não torna ela incompreensível, porque Deus faz compreender a sua verdade a nós. Vocês precisam, se houver alguma coisa que vocês puderem aprender de hoje de manhã, Deus faz a sua verdade ser compreensível a nós. Nós conseguimos compreendê-la.
nós conseguimos usar esse intelecto e compreender. Na revelação geral, na revelação que está na natureza, nós compreendemos algumas verdades com muitos problemas por causa da nossa mente caída. Tá bom? Nós conseguimos compreender algumas coisas. Na revelação, deixa eu avançar aqui. Na revelação especial, a gente tem a Escritura. E aí na Escritura, o que era incompreensível na natureza se torna compreensível na Escritura. Ok? Mas por que o John Stott vai dizer que a revelação é algo racional? Isso porque a comunicação é algo racional. Não existe comunicação irracional, não existe, tá? Se o Samuel começa a falar uma série de palavras sem nexo uma com a outra, não vai ter comunicação. Você vai achar que ele está surtando, ou você vai levar ele no local psiquiátrico, né? Mas você vai conseguir comunicar-se com ele se aquilo que ele expressa fizer sentido para você. E vice-versa, tá? Existe um fenômeno muito interessante do ser humano, que é a racionalização. As coisas precisam fazer sentido para a gente. Então, aconteceu um crime bárbaro, por exemplo. Aí, o que é que os policiais vão investigar? Qual é a motivação? Por que a polícia vai investigar qual é a motivação daquele crime bárbaro? Porque a gente tem que fazer sentido. Tem que ter uma razão para isso. Tem que ter uma explicação para isso. Obrigado. Por quê? Porque o ser humano não consegue não encontrar razão, motivo, explicação para as coisas. Aí a revelação é comunicação. Acabei de dizer isso, né? Deus está comunicando a verdade sobre ele para nós. Então, essa comunicação é possível pela racionalidade. Por que Deus não deu a Bíblia para as formigas? Porque Ele não fez as formigas segundo a sua imagem e semelhança, mas Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Por isso, gente, nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, é muito frequente a ideia de entendimento humano. Deus fala e o entendimento está obscurecido. Ou Deus diz, olha, mudem esse entendimento. Eu já falei tantas vezes para vocês, por que vocês obscurecem o entendimento de vocês? Entendimento, conhecimento, intelecto, tudo está associado aqui. Associado ao quê? Qual é o chamado das Escrituras? Peguem esse entendimento de vocês e se conformem, ou adequem esse entendimento à palavra de Deus. Adequem esse entendimento à manifestação de Deus. Quando a gente vai falar então de revelação especial, a gente conhece como a revelação especial, usando nosso intelecto sobre a verdade da Escritura. E como é que eu conheço a revelação geral? Aí vai uma coisa muito legal, por meio da ciência. A ciência é um instrumento que Deus nos deu para que nós estudemos e exploremos a natureza, a revelação geral dele, a verdade dele patente na natureza. Então, volta ao ponto que eu disse no início, né? A revelação geral é uma bênção que nós cristãos sabemos reconhecer. Por isso que nós valorizamos a educação, a ciência, a formação universitária. E aí, com a nossa mente renovada, com o fruto da redenção, nós podemos, muito melhor que qualquer intelectual não cristão, compreender a verdade. Por isso que eu disse que intelectual cristão é diferente de um intelectual, pura e simplesmente. Porque a mente renovada de intelectual cristão consegue compreender a verdade de forma muito mais completa e plena que o intelectual não cristão. Ok? O que eu estou dizendo com isso? É que o intelectual cristão, ele consegue compreender muito mais a verdade que, Platão um dia compreendeu. Por quê? Porque ele tem a mente renovada e transformada. Mas para isso, volta ao ponto que eu estou dizendo, fé e intelecto tem que caminhar lado a lado. Se você fizer uma divisão e dizer, não, a minha fé fica aqui, mas o meu intelecto vai funcionar igual ao intelecto não cristão, aí não vai servir de nada o seu intelecto. Ok? Bora lá para Efésios. Também texto conhecido.
Efésios 4, 22 e 23. Eu vou começar do 21, que é para seguir a perícope toda. Se é que de fato ouvistes, nele fostes instruído conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e vos renovar no espírito da vossa mente. Versículo 23. Isso pode ter várias traduções possíveis, mas aqui a ideia é a mesma coisa, de entendimento. Vocês precisam renovar a mente ou renovar o entendimento de vocês. Vocês precisam renovar a forma como vocês veem o mundo e como vocês lidam com o mundo. Vai dizer James All: a doutrina cristã da revelação, longe de tornar a mente humana desnecessária, faz com que ela seja indispensável e estabelece para ela um lugar apropriado. Deus se revelou por meio de palavras direcionadas a mentes. A revelação é uma revelação racional para criaturas racionais. Comentário aqui, pausa, né? Não estou dizendo que compreender a revelação é fruto de esforço pessoal. Não é, tá? Não é fruto de esforço pessoal. A compreensão da revelação, ela, em um cristão, obviamente, ela vai envolver necessariamente a obra do Espírito. A obra do Espírito, ela acompanha um cristão. Por isso que um não cristão não consegue compreender adequadamente as Escrituras. Gente, nesse ponto, nesse parênteses, por exemplo, no livro do pastor, professor, né, Jonas Madureira, ele aborda que basicamente não deve seguir um estilo de vida racionalista ao extremo, não deve seguir um estilo de vida fideísta ao extremo. Aí ele vem com a ideia de inteligência limitada. Mas mesmo assim, tipo, eu lendo isso, eu fiquei meio assim, porque é algo que é incutido tanto tempo assim, como seria uma outra possível abordagem diante dessa conciliação de um fideísmo e um racionalismo? Porque parece que em dado momento tem que ser imposto determinado limite ao raciocínio, à razão, mas assim mesmo, como sabemos, tem que ter limites ao fideísmo. Esse limite ao fideísmo para mim parece mais claro, mas muitas vezes ao racionalismo eu fico meio... Bem, como é que eu ponho um limite ao racionalismo especificamente, né? Compreendendo a ideia de mistério na criação, na revelação. O que é o mistério na revelação? É algo que me é dado a crer, mas que eu não consigo compreender plenamente. Exemplo, a encarnação. Ok, você pode ler um tratado teológico sobre encarnação e ainda assim eu tenho certeza que você não ficará satisfeito, porque é um mistério. Você consegue compreender até certo ponto, mas a partir de certo ponto isso te é exigido crer, não, olha só, crer não porque é incompreensível, mas crer porque já te foi explicado o suficiente. O suficiente para a nossa salvação já foi dado. Então a gente precisa compreender que, como criaturas finitas, nem tudo nos foi dado, mas o suficiente foi dado. Então, a partir dali, eu não posso tentar especular ou inventar razões. Por exemplo, eu preciso aceitar o paradoxo, né? A minha proposta no final vai ser a mesma coisa, a inteligência humilhada, ou o que eu vou chamar de intelecto corandeu, o intelecto diante da face de Deus. Produzir conhecimento para a glória de Deus. Então, como é que eu faço isso? Compreendendo que a minha razão tem um limite. 1, pelo pecado, mas 2, porque você é uma criatura finita. Você tem que aceitar a sua finitude. Ah, finitude porque eu vou morrer? Não, finitude porque você é finito, porque você tem um corpo, você está aqui neste tempo, tá? Às vezes a gente associa a finitude, não, eu vou morrer um dia, beleza. Também isso te torna finito. Mas você é finito porque você não é infinito, porque você tem um corpo e você tem limites físicos, temporais, intelectuais. E Deus te fez assim, tá? Isso não é um defeito. Deus te fez assim. Deus nos fez assim. E diante disso, essa parte do mistério, faz uma dúvida. Diante de que a tradição, por exemplo, não é uma fonte para nós. Não é uma fonte autoritativa, sim. tá? Como é que a gente vai definir
porque parece que às vezes fica muito ao léu, a gente acaba recaindo, ao meu ver, até mesmo no relativismo, muitas vezes a gente, espero que não, parece, mas em muitos casos parece que se cai, a gente parece que tudo passa a se tornar mistério, para que então isso se estabeleça uma verdade sobre isso. Aí o que define o que seriam esses mistérios, por exemplo? Então, tudo que é mistério, na verdade, quando eu digo que tudo é mistério, eu estou novamente abdicando do intelecto que Deus me deu. Não, o intelecto é simplesmente aquilo que, para nós, aparentemente não encontra uma explicação racional. Mas não é que não encontra uma explicação porque eu não estudei o suficiente. É porque não encontra uma explicação porque aquela ali é uma situação que para nós é paradoxal. Como é que Cristo pode ser plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo? Não é que ninguém estudou o suficiente para isso. Não, estudaram o suficiente e ainda assim continuam existindo áreas cinzentas daquilo. Quando as pessoas reduzem tudo a mistério, na verdade estão dizendo o seguinte: eu não estudei o suficiente, eu não quero estudar o suficiente e eu estou chamando isso de mistério, tá? Então o que é que define o que é mistério ou não? O uso do intelecto. Se você usou o suficiente, se você usou adequadamente e ainda assim continua permanecendo um ponto cinzento, a gente vai chamar assim de forma mais simples, tá bom? Oi. Posso fazer um comentário? Pode. É até interessante, né? É uma coisa que a gente tem que exercitar tanto a humildade quanto a nossa prudência, essa questão do mistério, porque realmente existem cristãos que vão chegar a um ponto que eles vão querer explicar absolutamente tudo. E existem coisas que Deus expressamente não quer revelar a nós. Eu sempre uso o exemplo de Jó. Jó passou por tudo aquilo. O leitor sabe por que Jó está passando aquilo, mas Jó não sabe por que ele passa aquilo. Abacuque, ele também não entende por que está passando por aquilo. Deus ele chega a revelar algumas coisas foi assim, mas não revela essa película. Deus nem sabe porque a gente já está vivendo no futuro, né? Sim. Mas sempre há aquelas pessoas que querem explicar tudo. Tem gente que não se contenta com o mistério. Ela olha para o mistério e quer ficar encontrando soluções para aquele mistério de alguma forma, tentando como se fosse, entre aspas, desculpar a Deus. Sim. Como se estivesse tentando fazer um favor para Deus. Justificar textos, por exemplo, que para um ser humano que tem a mente caída, é injustificável. Por exemplo, vou usar um exemplo bem escrachado, por que Deus mandou matar no Antigo Testamento? Para um cristão é muito mais compreensível, porque ele consegue entender que nenhum ser humano é digno de vida. Todos pecaram e caíram da glória de Deus. E Deus também não está limitado às próprias leis. Deus ele vai além disso. Deus, na verdade, ele concede graça, mesmo quando a gente não consegue enxergar. Mas para o ser humano caído, isso é loucura. Por que essas coisas acontecem? Por que acontece? E às vezes a gente fica com essa vontade de querer ficar justificando Deus, sendo que Deus ele fala que ele não precisa ser justificado. Deus ele é uma pessoa que ele é autossuficiente. Tem aquelas pessoas, né, que a gente fala da teologia do coaching, né? Você é o ponto fraco de Deus. Não, Deus não precisa de você, amigo. A gente precisa sempre ter isso em mente também. Deus ele não precisa ser justificado o tempo todo. Existem coisas que a gente não vai saber e pronto, acabou. Talvez a gente não saiba até na eternidade. Mas por outro lado também, Deus ele quer se fazer conhecido. Isso. Deus ele deu uma escritura para a gente ler. Lá em Deuteronômio, acho que é Deuteronômio, é no livro do Pentateuco, mas ele diz para o judeu pegar a Bíblia, a palavra de Deus, a lei, escrever na porta da casa dele, escrever na testa, escrever tudo para outro lugar que ele possa ver. Deus ele quer se fazer conhecido, ele quer que o ser humano vá lá e procure ele. Então a gente vê que também tem isso. Deus ele quer que a gente abra a palavra dele e encontre ele lá, que a gente se debruce e conheça ele cada vez mais. A gente vê isso até na própria cultura judaica. Tu disse no início que isso é uma coisa cristã, mas na verdade vem desde o judaísmo. O judaísmo já tem uma cultura até de discipulado, né? O pai discipula o filho depois vai ter filhos, vai discipulando. Então é uma cultura de educação assim desde os primórdios. Deus ele separa o povo, e esse povo ele é diferente porque ele tem zelo pela palavra, pelo conhecimento de Deus. Perfeito, Samuel. Então, olha só, Samuel está articulando dois pontos que não são excludentes, tá? Existem limites que a gente tem que aceitar, mas isso não significa que eu não devo estudar e buscar compreender. Então, assim, não é porque Deus impôs limites, então, que eu não vou usar o intelecto.
Só mais um exemplo aqui. Eu não sei que horas são, então vocês vão ter que me ouvir. Que horas são? 10h17, beleza. A gente tem uma coisa que a gente chama na discussão em apologética e na teologia de problema do mal. Muitos tentam fazer uma teodiceia. O que é uma teodiceia? É o que Samuel disse, que é tentar explicar o problema do mal. Só que qual é o problema? Que a gente não consegue explicar o problema do mal. Então a gente não tem como fazer uma teodiceia. Isso significa que não tem nenhuma compreensão ao problema do mal? Não. Significa que existem explicações, que Deus dá a compreender muitas razões, mas que eu não consigo saber tudo. Ok? Bora tentar diferenciar aqui então. Então tem problema do mal, né? Por que o sofrimento ocorre e por que esse sofrimento ele não por que ele não segue o princípio da retribuição perfeita, né? Maus sofrem muito e por que crianças de 5 anos são estupradas? A gente não tem uma explicação plena para isso. Então, você pode ser cínico e dizer assim, mas o problema é da criança, quem nasceu em pecado. Não, isso é uma postura cínica sua, né? Ok, o mundo jaz no maligno, mas você dizer que isso é normal, isso é minimamente cínico da sua parte, tá? O que eu estou dizendo a gente não consegue compreender plenamente, mas Deus dá a compreender verdades sobre por que o mundo sofre, dá a compreender sim. Então a gente vai dizer assim, quem quer estudar sobre o problema do mal, tem o livro do Keller. O livro do Keller como é? Deus no meio do sofrimento. Tem a primeira palavra que eu esqueci agora. Caminhando com Deus em meio ao sofrimento. Caminhando com Deus em meio ao sofrimento. E eu quero dizer assim, olha, eu posso compreender o mal e o sofrimento do mundo? Posso. Eu como cristão posso dar explicações para isso? Posso. E eu posso dizer que a melhor explicação que existe para isso é a explicação cristã. Embora ela não seja total, ela é a melhor explicação que existe. Vocês percebem a diferença? Então, eu posso não ter todas as respostas para todos os pontos, mas todas as respostas que eu tenho são as melhores respostas que existem disponíveis no mundo. E o Keller confronta, então, outras respostas. A resposta, por exemplo, de reencarnação, a resposta de outras religiões, todas as respostas são muito absurdas. A resposta cristã é a melhor resposta que existe, mesmo não sendo plena. Vocês percebem? E por que eu consegui chegar a uma resposta? Porque eu usei o meu intelecto. Nós, cristãos, usamos nosso intelecto e nós conseguimos identificar que a melhor resposta é a resposta cristã. Ok? Isso aí foi um bônus, diria o pastor Heiker, né? Gente, posturas pseudo-cristãs. Um ponto que vai responder, eu espero, né? O que o Davi comentou. Existem algumas posturas que se apresentam como cristãs, mas que não são cristãs. Elas são pseudo-cristãs. Talvez a principal que a gente conhece é o anti-intelectualismo. O que é isso? Essa é uma postura, o próprio Stott vai dizer, essa é uma postura muito frequente em meios neopentecostais. O neopentecostalismo ele surge avesso ao uso da razão. Não vou entrar no ponto do pentecostalismo histórico, porque parece não ser uma característica inata ao pentecostalismo histórico o anti-intelectualismo, embora algumas igrejas pentecostais históricas tenham incorrido nesse erro, tá bom? Mas isso também não parece ser um problema atual em boa parte do pentecostalismo histórico. Mas o anti-intelectualismo faz parte, da natureza do neopentecostalismo. O que é que significa anti-intelectualismo? E aí a expressão muito comum que a gente ouve é a letra mata. A letra mata. Se você estudar muito, você vai ter a sua fé esfriada, você vai entrar em crise de fé e você vai abandonar a igreja. E aí as pessoas usam muito como exemplo, né? Adolescente, tá vendo? O menino entrou na federal e se desviou. Sempre é usado como referência, né? Tá, tem duas situações aí possíveis, né? E é por isso, inclusive, que o Seguros existe, né? Realmente o menino pode ter tanta dúvida que ele ficou perdido,
e a gente tem uma tarefa de não deixar o ministério ficar perdido, tá? Então, o Seguros, para quem está vindo há pouco tempo, está vindo hoje, né? O Seguros é um ministério que foi criado aqui na igreja com este propósito: auxiliar adolescentes e jovens que estão no contexto pré-universitário e universitário. Porque essa é uma possibilidade real, né? Eu e várias pessoas aqui com certeza tiveram dúvidas severas em entrar na universidade, tá? Criado em lar cristão, vindo para a escola bíblica todo dia. Você vai para a universidade e você fica assim, caramba, o que é que eu penso agora sobre isso? Mas é possível também, e muitas vezes é o caso, né? Que o bichinho estava lá, o bichinho estava preso lá a vida toda, aí diz, agora eu me soltei. Agora, o cara nunca foi crente, sempre foi um adolescente que dava nó e trilho, né? Aí entra na universidade, não, tá vendo? Foi a universidade de hoje. Não, o coração dele era um coração que não estava com uma fé convicta e ele foi lá e só usou isso como desculpa, tá bom? Tem as duas situações, não misturem aí os dois contextos. Pode falar, Samuel. Às vezes o problema não é nem a questão intelectual, mas muitas vezes é como tu disse, né? Era só o mal que estava contido e depois se soltou, porque muita gente se desvia quando vai para a universidade não porque aprendeu uma coisa nova, mas porque se envolveu com gente errada. Também é uma possibilidade. Então, Essas pessoas não as más conversações intelectual delas, mas ela simplesmente se envolveu e curtiu aquilo que ficou por lá. Sim. É o coração, né? O coração dela não estava naquilo, o coração dela não estava convicto, não era firmado. Então, aquilo ali foi só uma desculpa, tá? Poderia ser a universidade, poderia ser o trabalho, poderia ser qualquer coisa. Era só desculpa. O pessoal usa a universidade. A postura intelectual ela é muito incoerente, porque a pessoa usa a universidade como desculpa para não estudar, né? Mas aí tem o cara ou a moça que casou com um descrente ou casou com um crente assim, meia boca e desviou também, e aí o pessoal assim, finge que não aconteceu nada. Ou o jovem também começou a trabalhar, ganhou dinheiro e desapareceu da igreja, e ninguém diz assim, não trabalha porque trabalha e desvia. É incoerência, né? O Stott diz assim, o anti-intelectualismo ele é não só não cristão, mas ele é mundano. O anti-intelectualismo é um mundanismo dentro da igreja. Porque se Deus te deu intelecto e alguém diz para você não usar o teu intelecto, essa pessoa está dizendo para você não glorificar a Deus naquilo que Ele te deu. E nada que te diz para não glorificar a Deus é cristão. Isso é mundano, isso é estritamente mundano. O anti-intelectualismo, gente, ele é a versão vou chamar de gospel. É a versão gospel de um niilismo. De alguém que diz assim, paciência, o mundo é assim mesmo e não me interessa. O anti-intelectual, ele é para a gente o que esses seus colegas assim loucos e que acham que não existe verdade no mundo são para o mundo. De novo, o anti-intelectualismo pode fazer várias coisas, mas uma coisa que ele não faz é glorificar Deus, porque ele te impede de usar uma coisa que Deus te deu para a glória dele. Isso de fato. Como é que eu enfrento isso? Fazendo o que a gente fez ali na imagem e semelhança de Deus, mostrando que Deus te deu intelecto e que Deus quer que você glorifique com ele seu intelecto. Como Ele quer que você glorifique Ele em tudo. Não existe nenhuma parte da sua vida que não deve ser usada para a glória de Deus. Se Deus te deu intelecto, use ele. Uma outra postura comum é o ritualismo, tá? O próprio Stott vai dizer que esse é um problema muito mais romano do que protestante, né? Então, o cristão católico romano ele tende a achar que simplesmente participar do rito é suficiente para a fé. Então, o cara vai lá na missa todo domingo e aí no meio da semana ele é abortista, ele defende um monte de loucura na universidade, mas ele acha que porque ele participou do rito, isso foi suficiente para ele. É a pessoa que faz a cisão que eu disse para vocês no início. A pessoa que faz a cisão. Ela pega e diz assim, não, mas eu estou participando do rito. Eu vou lá participar da Eucaristia, eu vou lá para a missa, e aí no meio da semana a vida do cara é podre, o intelecto dele é totalmente corrompido. Então, isso vai para o YouTube, mas eu não vou citar nomes. Tem um certo professor de uma certa universidade que ele vai para a missa todo domingo.
Então, se você quiser encontrar ele, você pode ir na missa domingo de manhã que ele vai estar lá. E no meio da semana, o intelecto dele é a coisa mais anticristã que eu conheço. Todas as pautas anticristãs possíveis, ele adere. Mas ele está lá, fielmente, na missa, todo domingo. Porque ele é um ritualista. Porque ele acha que participar do rito é suficiente para ele. O que não é verdade. Também, de novo, essas posturas são posturas pseudo-cristãs. Elas se aparentam como cristãs, mas não tem nada de cristãs. Uma outra possibilidade é o emotivismo, que acaba sendo caminhando lado a lado com o anti-intelectualismo, né? É a experiência. Eu preciso sentir. Se eu sentir, é suficiente. Então, eu não preciso estudar, eu não preciso usar o meu intelecto, eu preciso sentir. Então, são as tradições pseudo-cristãs que vão dizer, não, você não precisa usar o intelecto, você precisa experimentar alguma coisa, você precisa sentir alguma coisa. Se você sentir, isso é suficiente. De novo, o apóstolo Paulo mostra isso nitidamente nas suas cartas, que a experiência não anda dissociada do intelecto, que a atuação do Espírito Santo se mostra por meio do intelecto. O próprio apóstolo Paulo usa o seu intelecto para debater com os atenienses, por exemplo, ele usa o seu intelecto para confrontar visões falsas. Então, não é ou, é e. E a experiência e o intelecto caminham juntos, porque a fé não anda dissociada do intelecto. O reverendo Zé Machado aí diz assim, o que Deus uniu não separe o homem. O que Deus uniu em fé e intelecto não separe o homem. A fé e o seu intelecto podem caminhar juntos. Aí o racionalismo que é necessariamente ateísta e naturalista, tá? Ou seja, o que é o racionalismo? É você achar que a sua razão explica tudo e que você é capaz de explicar todas as coisas que acontecem no mundo. Quando você acha que a sua razão ela é suficiente, você também não está sendo cristão, porque ela não é suficiente por causa do pecado. Então, o racionalismo é uma postura de alguém que não crê que Deus que Deus comanda o universo e que, portanto, existem coisas que estão além da minha compreensão. O racionalista diz, não, eu vou conseguir explicar todas as coisas. Eu tenho capacidade para isso. Então, o racionalista é aquele que confia na própria força, que também, às vezes, é um cristão, tá? Às vezes, o cristão, ele é um racionalista. Ele não aceita não entender algo. E essa postura também não é cristã. Tá, então, como é que o intelectual age, né? Como eu comentei no início para vocês, o intelectual, ele une o intelectual não cristão, tá? Ele necessita de uma combinação, segundo Siri, de natureza e ambiente. Ou seja, voltando aqui aos exemplos que eu dei no início, quando você juntava. O intelectual, que realmente é um grande filósofo, um grande autor, ele precisa de questões que são inatas a ele. Ele precisa de inteligência, e nem todos são inteligentes, não importa o que o mundo diga, tá? Nem todo mundo é inteligente. E ele precisa de habilidade de comunicação, então ele precisa conseguir comunicar essa inteligência dele. Que também tem pessoas inteligentes que não conseguem, então ele não vai ser intelectual. E ele precisa de alguns acessos, acesso à educação, por exemplo, então pode ser uma pessoa inteligente que não tem acesso à educação básica, não tem acesso ao ensino superior, e ele precisa de acesso aos meios acadêmicos ou meios intelectuais para poder desenvolver e expressar seu intelecto. O Keller ele tem uma frase que diz assim, não importa o quão inteligente seja uma criança que nasce numa tribo da Mongólia, ela nunca terá os mesmos meios que tem uma criança americana, tá? Comunismo. Não. É uma verdade fática, o ambiente é diferente. Então, natureza e ambiente são necessárias ao intelecto humano. Então, nem todo... Então, vai dizer o Ciro, ser intelectual não é uma questão de vontade. Não, eu sou meio burrinho, mas eu vou ser intelectual. Vai, amigo. Desculpa a verdade, né? Verdade de duas. Tem outro chamado para você. Tem outro chamado para você. Bem, mas o ponto aqui não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o intelectual cristão. O intelectual cristão, ser intelectual cristão é um chamado do Espírito. Então, olha só, que interessante, né?
o próprio Espírito 1 vai te capacitar, se for o caso, mas, por mais paradoxal que seja, talvez você tenha capacidade, talvez você seja inteligente, você tenha tido acesso a boa educação, mas não seja um chamado espiritual para você. O Ciro diz assim, tem um caso, eu não lembro, porque eu não conheci esse autor, né? Ele diz assim, olha, fulano de tal era um cara extremamente inteligente, ele teve acesso a muita educação, mas o chamado dele foi ser missionário num local desconhecido, e ele nunca foi o intelectual cristão que ele poderia ser. Mas por que ele não foi? Porque Deus não o chamou para ser. Ok? E tudo bem. Mas é aí que eu quero... Isso aí, obviamente, é um chamado individual, eu não posso dizer isso. Mas o que eu quero te dizer é, ao menos abra a mente, abra o coração, para a possibilidade de ser um chamado. Ou seja, o que eu quero te dizer hoje é, abra o seu coração para a possibilidade de usar o seu intelecto, ser um chamado do Espírito para você. De talvez ser isso que Deus está te chamando dentro da universidade para fazer. A usar o seu intelecto de uma forma que glorifique. E pelo menos, se esse não é um chamado para a sua vida inteira, ao menos assuma esse chamado enquanto você estiver lá. Ok? Ao menos assuma esse chamado enquanto você estiver lá. Dizer, não, quando eu estiver aqui, eu vou usar o meu intelecto, eu vou usar os estudos, o estudo ao qual eu tive acesso, sei lá, PIBIC, grupo de pesquisa, eu vou usar isso para glorificar a Deus. Considerando isso. Então, como é que o meu conhecimento ele pode servir ao reino, né? Você pode servir com a mente à igreja. Então, no nosso caso aqui dos seguros, né? Essa é a nossa vocação primária. Esse é o nosso chamado. Nós somos pessoas que querem servir a igreja. Então, eu sou professor universitário, o Daniel também. O Daniel é o doutor do grupo. O Daniel tem doutorado, o resto mestrado. Mas dá para fazer alguma coisa, né? Nós somos pessoas que têm uma vida acadêmica e que querem usar a mente para ajudar a igreja. Ajudar vocês a quê? A lidarem com a realidade corretamente. Ok? A gente quer ajudar vocês a passarem por essa fase com uma mente bem ajustada, com uma mente que funciona conforme a mente de Cristo. Mas além disso, você também pode usar o seu conhecimento para testemunhar a sociedade, que também é um chamado, mas aí não um chamado dos seguros, né? Mas é um chamado individual daqueles que participam, né? Então, Daniel é um mega pesquisador lá, publica os artigos na França, na Itália, mas que eu publiquei aqui em português mesmo e tá tudo bem. Mas o Alex aí, terceiro pós-doutorado dele, tem pessoas que vão dentro da universidade ter uma capacidade intelectual dada por Deus e testemunhar ali dentro. Testemunhar o quê? Gente, uma coisa que é importante é que crente não é bicho burro. Acho que isso é um ponto importante, tá? Porque esse é um preconceito que existe, ok? Não, crente necessariamente é um bicho burro porque o cara cria umas coisas assim, sem noção. Não, você pode, sendo um intelectual dentro dessa universidade, mostrar que às vezes só isso que a pessoa precisa ver. Simplesmente precisa ver que você pode ser um cristão autêntico e ser um bom intelectual. Isso pode ser um excelente testemunho, tá bom? Isso pode ser um excelente testemunho. E compreenda isso, então, como um chamado seu também dentro desse tempo da universidade, ou se você continuar sendo um acadêmico, para a sua vida também. Então, isso é uma coisa que eu considerei muito importante na minha vida, né? Eu sempre conto isso para os meus amigos, né? Mas ser professor, eu encaro isso eminentemente como um chamado cristão na minha vida. Não é por dinheiro, porque é verdade, o professor ganha mal mesmo. Toda vez assim que eu penso, meu Deus, eu poderia largar isso, eu poderia fazer outra coisa, mas o ponto eu estou ali porque eu sei que é o chamado para o qual Deus me chamou. Então, o mais importante, né, na sua vida é responder a essa vocação, que de novo pode não ser um intelectual, ok? Mas eu quero que você saia daqui pensando ou cogitando que talvez seja o chamado, tá bom? Talvez seja a sua vocação. Dentro da igreja,
e dentro da sociedade. Ok? Bem, conclusões aqui, para a gente passar para perguntas e respostas. E aí, no segundo tempo, depois do intervalo, a gente vai fazer umas reuniões menores só para a gente conversar. Gente, Provérbios talvez seja o livro que é focado nisso, né? Então, eu não poderia terminar sem falar de Provérbios. E percebam, Provérbios não está falando aqui de inteligência acadêmica, necessariamente, está falando de sabedoria, que é algo muito mais abrangente e que abrange o intelecto, tá bom? Abrange o intelecto. Sabedoria não é algo contrário ao intelecto, mas uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe usar o intelecto também. Bora abrir lá em Provérbios capítulo 2. Versos de 1 a 6. Meu filho, se aceitares minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à sabedoria e inclines o coração ao entendimento. Ouvido atento à sabedoria e o coração inclinado ao entendimento. Sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca prata e o procurares como quem busca tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Ok? Por isso que eu disse, citando o reverendo Zé Machado, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Se Deus nos deu fé e intelecto, que eles caminhem juntos, que eles mantenham-se juntos. O conhecimento, no entanto, ele não é um fim em si mesmo, tá? Por isso que a gente encontra muito intelectual frustrado. Professor de federal muito frequentemente, né? É um bicho frustrado com a vida, tá? Por quê? Não, mas você é crente, tá vendo? Aí que eu tô dizendo. Aí a mãe de Samuel também. Nós temos o que? Nós somos, quando nós unimos isso, nós compreendemos que o conhecimento não é um fim em si mesmo. Agora, quando nós vivemos achando que o conhecimento é um fim em si mesmo, aí a gente sente o que está lá em Eclesiastes 12:12. Alguém sabe o que é? Oi? Nossa, revista corrigida, né? Revista atualizada. O muito estudo é enfado da carne. O muito estudo é enfado, é cansaço da carne, tá? Por que o muito estudo é enfado da carne, cansaço da carne? Quando você encara o conhecimento como se fosse um fim em si mesmo. Então, o que é o conhecimento? O conhecimento ele é um instrumento para a glória de Deus. Vou fazer a leitura aqui, porque eu achei muito grande colocar no slide. O Ciro diz assim: o que é um intelectual? O intelectual é alguém que ama ideias e se dedica a esclarecê-las, desenvolvê-las, criticá-las, virá-las pelo avesso, examinar cada implicação, juntá-las a outras ideias, organizá-las ou sentar-se em silêncio enquanto brotam novas ideias e as já existentes parecem se reorganizar. É alguém que gosta de brincar com elas, fazer trocadilhos com a sua terminologia, rir delas, vê-las contrapor umas às outras, catar seus pedaços, recomeçar a desenvolvê-las desde o início, avaliá-las, evitar avaliá-las, alterá-las, colocá-las em contato com a sua correspondente em outros sistemas de pensamento, convidá-las para jantar e divertir-se a valer com elas, mas também prepará-las para a rotina diária de trabalho. E aí vai dizer assim: e o que é um cristão intelectual? Um cristão intelectual é tudo que foi apresentado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, como é que eu uso o meu intelecto sem ser um fim em si mesmo? Eu uso o meu intelecto como Daniel usou lá no capítulo 10, versículo 12. Corandeu. Eu uso o meu intelecto diante da face de Deus. Eu uso o meu intelecto para que ele revele Deus. Revele Deus na matemática? Sim, revele Deus na matemática. Revele Deus na biologia? Sim, na biologia, e por aí vai. O que é que está lá em Daniel 10:12? Bora lá, rapidinho.
Então ele me disse, né, o anjo, não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Atenção, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, ou a buscar o entendimento, e a humilhar-te diante do teu Deus, eu vim por causa das tuas palavras. Ele aplicou o coração a buscar o entendimento e ele humilhou-se diante de Deus. As duas coisas. A gente chama isso de inteligência humilhada, no caso do livro do Jonas, sobre teologia, mas aqui a gente vai falar de intelecto mais abrangente, então, buscar o conhecimento corandeu, buscar o conhecimento diante da face de Deus. James Sears, só para a gente terminar. Volta. Deus certamente pode, por isso que eu disse, pode sim, pode ser que não. Deus certamente pode querer que você ou eu sejamos cristãos que têm prazer ao pensar, que possam fazê-lo bem feito e que sejam chamados a desempenhar um papel intelectual de destaque como cristãos no cenário público. Então considere que essa é uma possibilidade para você, tá bom? Dentro, fora da universidade, durante o tempo da universidade ou agora. 3 livros aqui para a gente finalizar, gente. O livro do John Stott, Crer é Também Pensar, é um livrinho bem pequeno, então, se vocês quiserem ler assim rápido, um dia dá para ler, bem pequenininho, bem didático. Tem o livro do Pedro Dutti, A Inteligência para Quê? Como usar seu cérebro para a glória de Deus. Vou fazer propaganda de graça, a Amazon nem me paga para isso. Ele é de graça no Kindle, não é mesmo? Não. Tá lá, se você comprar o Kindle, você ganha de graça o livro do Pedro Dutti. Então, tá aí um motivo para comprar um Kindle. E tem o do James Sears, que é Hábitos da Mente. A vida intelectual como um chamado cristão, que é esse aqui que eu li para vocês. Ok? Também vale a pena. Perguntas? Na volta, a gente vai dar uma pausa para o café agora. Na volta a gente vai fazer grupos temáticos, tá? Só para a gente conversar com pessoas da nossa área, a gente refletir um pouquinho melhor sobre isso. Mas dúvidas e comentários agora? Vocês querem processar, né? Tá, um aviso final. Depois eu vou colocar aí. Gente, esse ano a gente vai ter a conferência, já está fechada a conferência esse ano, em junho, tá bom? A gente está preparando a comunicação, mas em razão de vários fatores, o nosso orçamento da conferência esse ano está muito limitado. Então, a gente vai deixar a sugestão, e isso aí fica a critério, os eventos continuam sendo gratuitos, como sempre foram. Mas a gente vai deixar a sugestão de você, se você quiser ofertar o valor da inscrição, para você fazer um Pix, tá bom? Vai para... passa aí. Tá aí, vai ficar aí para a gente montar o orçamento para a conferência de junho, tá bom? A conferência de junho vai... Não vou dar o título ainda, né? Vou dar só os preletores. Posso dar os preletores, Fátia? Pode, tá. Vai ser o pastor Thiago Abdala. O pastor Thiago Abdala, ele foi professor no Seminário Teológico Servo de Cristo, lá em São Paulo. Esse seminário eu sou muito fã. E ele está agora aqui em Belém, lá no Palavra da Vida, e a gente vai trazer o Guilherme Nunes, lá de Fortaleza. O pastor Guilherme Nunes vem para a conferência também, tá? São esses os 2 nomes confirmados. Se de repente vocês ofertarem frequentemente, a gente vai trazer mais um, né? Mas isso depende tudo de vocês, tá? A gente está tentando fechar... é verdade, é só. Deixa Deus te usar, gente. Bora fazer a nossa pausa, vai ficar aí o slide. Bora fazer a nossa pausa. 15 minutos e a gente volta depois para esses grupos temáticos, tá bom? Que horas são aí, Samuel? Alguém? 10h46, a gente volta 11 horas, tá? 11 horas a gente volta. Tem café e biscoito ali do lado do elevador.